Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, fundador e diretor do Colégio Planck, e hoje a gente trouxe um tema muito interessante, um tema polêmico e, acima de tudo, um tema que pode trazer para você muito conhecimento, muita informação. E aproveitando que eu estou na presença de advogados aqui, conhecimento te traz poder, te traz capacidade de poder reagir a situações. E para o nosso tema hoje, vou ler aqui direitinho para não ter problema. Nós vamos ter um bate-papo sobre como não cair em golpes, quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. E para falar sobre esses golpes, sobre alguns cases que estão aí na mídia, que a gente acabou sendo impactado de alguma maneira, a gente convidou aqui duas feras da área jurídica para poderem conversar com a gente. Dr. Denilson Alves, que é advogado, CEO da Alves Oliveira Advocacia, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, diretor jurídico da Ciesp, presidente do Comitê Jurídico, enfim, um currículo enorme, né, Denilson? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, isso é uma honra. Dr. Wagner Dutini, sócio executivo e diretor jurídico da Alves Oliveira e Dutini Sociedade de Advogados, também com um currículo super extenso. Obrigado por estar aqui, Dr. Dutini. Obrigado, André, eu que agradeço. E, bom, gente, vamos, como sempre, vocês já sabem, pode comentar aqui embaixo, manda esse link para alguém que já caiu num golpe ou que você quer proteger, para que a gente possa discutir sobre isso. Deixe sua dúvida, seu comentário, sua sugestão de tema que você gostaria que a gente debatesse. Dr. Denilson, Dr. Dutini, nós vamos falar de assunto aqui delicado. Antes da gente falar de direitos e deveres, eu queria que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é um golpe? E por que as pessoas caem nesses golpes? Vamos tentar definir isso primeiro, doutor. Vamos lá. O que é um golpe? Né? O golpe, normalmente, ele está ligado a um crime. Alguma conduta feita pelo ser humano que é imputada em crime para enganar o outro. Né? Isso é um golpe, tentar enganar o outro. Mas, na prática, um golpe tem que se avaliar se realmente configura um crime, se está tipificado ou não, enfim. Acho que é uma questão, não vou entrar muito nessa parte técnica jurídica, para a gente fazer um bate-papo mais tranquilo. Pode né? ser um golpe jurídico e pode ser um golpe moral, vamos dizer assim? Exatamente, pode ser sim. Eu acho que sempre quando alguém tenta enganar o outro, né, ele está praticando um golpe. Né? Como evitar, né, o golpe, enfim... eu acho que a grande questão do golpe, primeiro ponto que a gente sempre discute muito isso, né, quando estuda e debate sobre isso, está envolvida na ganância do próprio ser humano, né? Então, o golpe, ele muitas vezes, ele está assim, nossa, que oportunidade única que eu encontrei, né? Então, você recebe lá uma mensagenzinha falando, olha, tem um dinheiro aqui disponível para você. Pô, mas... Né? Então você já, vou clicar nesse link porque surgiu um dinheiro para mim, eu sabia que quer dizer, se você não fez aquela compra, se você não esteve naquela loja, por que se não faz sentido aquele dinheiro estar disponível para você, Exato. Né? É claro que existem golpes muito, muito, assim, bem arquitetados, né? A gente vive muito isso, né, Wagner, lá no escritório, que tem alguns que são impressionantes, assim, sabe, de receber uma intimação da Polícia Federal com todos, com a cópia, né, idêntica ali da polícia, de boletos também, a gente vive muito isso também lá no escritório, de boletos fakes, né? Esses golpes, sim, são complicadíssimos, e aí tem uma série de cuidados que as pessoas têm que ter, que a gente tem que ter no dia a dia, porque é muito fácil de cair, porque são muito bem feitos esses golpes, né? E o doutor Dutini estava falando aqui, antes da gente começar, nos bastidores da nossa gravação, que a questão do golpe é um pouco filosófica, né, doutor? E eu não consigo fugir desses aspectos filosóficos. Como é que o senhor complementa isso que o Denilson trouxe sobre a essência filosófica do golpe? É mais ou menos o que o Denilson já falou, né? De você ter uma oferta muito generosa, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante também. A gente tem hoje, por exemplo, né, questões de promoções, de situações onde você... Vamos pegar o caso concreto, né? A 1, 2, 3 milhas. Você tem ali
consumidores que compraram num programa chamado Promo, aonde você, para 2 pessoas viajarem para a Europa, estavam passagens a R$ 1.500, né? Não que seja um golpe, não estou falando que o que a 123 milhas fez foi um golpe, mas... É isso que eu ia... Né, não apurar ainda que vai ser um golpe... Tá Isso lá a na justiça frente. vai decidir lá na frente o que aconteceu, como aconteceu, né? Você tem várias ações... Se teve realmente a intenção de. Exatamente. Mas é uma situação que te acende um alerta, né? Poxa, eu tenho um iPhone que custa, em regra, 10, 12 mil reais, ele está saindo por 3 mil reais. Será que você vai receber esse iPhone pela... E isso está ligado ao quê? A necessidade da pessoa em ter aquelas coisas ou adquirir aquelas coisas, e no momento em que chega uma promoção para você, chega uma vantagem muito superior, você acaba deixando alguns cuidados que você teria, porque aquela vontade de você ter aquele produto, de consumir aquele produto, fica muito mais forte. E por que eu digo que é filosófica, né? Eu coloquei que era filosófica, por quê? Porque o ser humano cair em situações de desvantagem, isso é histórico, né? Se você pega, por exemplo, vou citar um exemplo bem básico, mas na época do descobrimento das Américas aqui, teve um capitão inglês que indicou que ele era proprietário de uma terra entre ali a Nicarágua e na América Central. E ele voltou para a Inglaterra e começou a vender posses daquela terra para os ingleses. E os ingleses compravam aquilo, né? Compraram e compraram e compraram, quando depois foram descobrir que não existia aquela terra, não existia aquele local. Porque, doutor, quando vocês colocaram a questão do golpe, e eu entendo dessa maneira, que é o desejo pelo objeto, ou o desejo pelo serviço, ou o desejo em tirar vantagem, poxa, ganhei aqui alguma coisa, deixa eu clicar, ou isso custa 1/3 do que de fato custa, então eu quero comprar. Tem também as pessoas que caem no golpe tentando ajudar ou por ingenuidade, né? Recentemente, por exemplo, meu próprio irmão recebeu lá no WhatsApp dele, esse golpe que é clássico, alguém se passando por mim no WhatsApp com a mesma foto que eu usava no meu WhatsApp e dizendo, olha, meu irmão, troquei de telefone e eu tô precisando acessar meu banco, não tô conseguindo acessar, e você pode me emprestar aqui X mil reais. E o Júnior não imaginava nunca que eu fosse fazer isso, tentou me ligar, não conseguiu, estava em aula, ficou preocupado. E ele falou que ele quase fez. Olha só. Então, assim, e eu não considero meu irmão uma pessoa despreparada, mas às vezes pega na emoção do tipo, nossa, meu irmão tá precisando de alguma coisa, eu não posso deixar ele desamparado porque ele não me procuraria se não fosse sério. Uhum. Então, às vezes, pela vontade de ajudar, pela ingenuidade naquele momento, se ele não para pensar 5 minutos, ele teria feito a transferência. Aí parou, falou, não. Aí ligou para minha esposa, tá dando aula, pronto, no intervalo falou comigo, não era nada disso, pronto, bloqueou lá. Às vezes cai também por tentar ajudar, né? Sim, e na verdade você tem também outras situações que, por exemplo, ofertas de emprego. Olha. Né? Essa semana mesmo eu recebi um WhatsApp dizendo que o meu perfil no Instagram teria sido analisado por uma empresa e que seria interessante para essa empresa que eu fizesse postagens para ela e que eu receberia um valor X, não lembro agora, desde que eu clicasse no link abaixo para maiores informações, etc. Né? Então, a hora que eu clicasse nesse link, com certeza... Às vezes vem o desejo, a necessidade de trabalhar, ou a necessidade Exatamente. de uma renda, gera isso também. Então, é se fazer, aproveitar a ingenuidade ou a oportunidade que o outro oferece. Exato. E que sinais de alerta a gente tem que ter em relação a isso? Quando brilha mais do que de fato é? Eu acho que, como a gente estava falando, né, existem muitos tipos de golpes. Uhum. Né? Existe aquele que no começo eu falei, que é aquele que você realmente tem que desconfiar, porque, né, como o Wagner citou, poxa, um aparelho que custa 10 mil reais está sendo ofertado por 1.000, alguma coisa está errada. Né? E aí, só para pegar o gancho ainda da 1, 2, 3 milhas... Esse é um ponto que eu queria explorar um pouco mais aqui com a gente. Para não esquecer, eu volto na resposta à sua pergunta. Porque a 1, 2, 3 milhas, por exemplo, eu acho que não segue essa mesma regra
que é a regra, nossa, mas essa oferta está muito baixa. Doutor Denis, deixa eu interromper o senhor um segundo. Para quem está nos assistindo, eu acho que é pouco provável, mas vamos só colocar todo mundo na mesma página. O que é o caso da 123 Milhas hoje? Vamos só fazer um breve resumo do que foi divulgado na mídia, o que é notório e é divulgado, para que todo mundo entenda a análise que o senhor vai fazer. Tá, vamos lá. Primeiro, dentro dessa contextualização, e depois o Wagner pode entrar um pouquinho mais na parte técnica, o que eu quero dizer é o seguinte: a 123 Milhas era uma empresa conceituada no mercado, tinha uma marca forte, né? Muita comunicação nos aeroportos, nos lugares. Muita entrega. Então, por ela estar no mercado há muito tempo, as pessoas comprando, recebendo ali as suas viagens. Isso é importante, né? Muita entrega. Muita entrega. Então, quer dizer, ela gera uma credibilidade muito grande, né? E aí, a partir do momento que ela vem com uma mega promoção, a gente acredita, né? Tudo bem, pode ficar desconfiado, mas, gente, assim, é difícil você culpar o consumidor. Falar, não, ele foi ganancioso. Gente, é uma empresa que está sólida, né? Como a gente falar de qualquer outra grande do mercado que lança uma mega promoção, né? Então, a 123 Milhas, ela tem esse aspecto, né? E aí os consumidores compraram, acreditaram. Ela tem uma reputação. Exatamente. Ela construiu ao longo desse tempo a reputação que era uma agência que vendia passagens aéreas e hospedagens pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, Brasil com essa proposta de ser mais barata. Tá. Né? É claro que aí a gente vai entrar nessa questão de golpe, que é onde eu gostaria que o Wagner entrasse mais a fundo. Por quê? Porque, na verdade, é uma operação, uma pessoa jurídica, então ela fez um pedido que é legítimo, que é o pedido de recuperação judicial. Ela não sumiu do mercado, ela não desapareceu, não é que o pessoal fugiu para dizer que é um golpe, igual a gente vê muitas vezes na televisão. Não, ela usou uma ferramenta jurídica legítima, que é pedir a recuperação judicial. Aonde é que está o ponto que eu vou deixar até para o Wagner? É se isso pode ser configurado um golpe no futuro ou não. Mas deixa eu ver se eu entendi, Denilson. Ela é uma operadora que durante muitos anos construiu a sua reputação, teve muita entrega, eu acho importante esse destaque, e num determinado momento ela começou a vender mais, porque ela baixou um pouco o preço, teve um volume de vendas acima da média, e de repente na hora que as pessoas foram executar aquela viagem, aquele direito daquele ticket, não existia. Eles não conseguiram resgatar. É um pouco mais complexo que isso. Você quer explicar um pouquinho, Wagner, como é que funciona a operação? Vamos lá. Na verdade, assim, o 123 Milhas, a operação principal dela era realmente a negociação de milhas e a compra de passagens com milhas. Essa era o enfoque principal dela. Saindo um pouco da 123 Milhas, todo o setor de turismo no mundo, inclusive no Brasil, com a pandemia sofreu bastante. Né? Todo o setor de turismo, aviação também. Então, isso gerou um impacto muito grande. Tanto que o governo, na época, soltou leis que beneficiavam, né, davam benefícios ali às empresas de turismo para tentar manter o mercado e depois aquecê-lo. Onde nasceu o problema da 123 Milhas? Não foi com a operação principal dela. Foi, pelo que a própria recuperação judicial dela fala, com uma operação nova que seria a Promo 123. Que aí sim surgiu essas promoções mais de valores mais baixos e etc. Ok. Isso pode ser caracterizado como um golpe, isso só quem vai dizer é a Justiça. Justiça que vai dizer, tem PROCON, tem Ministério Público, Ministério da Justiça e o próprio juízo da recuperação judicial que vai dizer tudo isso sobre a empresa. Agora, a questão que foi um movimento legítimo de uma empresa tentando gerar fluxo de caixa, gerar negócio e dentro da legalidade. A princípio não tem nada... E aonde que o cliente perdeu nessa história? O cliente ainda não perdeu. Essa que é o principal. Acho que isso é muito importante dizer, porque o Dr. Denilson bem colocou, a empresa não sumiu. A empresa, muito pelo contrário, ela assumiu a responsabilidade. A recuperação judicial, ela tem essa característica. Muitas vezes no Brasil, até acho que o pessoal mais antigo da minha idade, né, lembrava muito da concordata. Né, que a concordata no Brasil... verdade, é um termo que eu ouvia há mais tempo, não tenho ouvido mais. Exatamente, é porque ele foi substituído pela recuperação judicial em 2005. Então, o que acontece? A concordata, antigamente, era realmente uma pré-falência. Era aquela coisa de que não tinha muita escapatória.
O que o Brasil fez nos anos 2000? Ela pegou o exemplo norte-americano e trouxe a recuperação judicial para o Brasil, que realmente aí inovou com a Lei 11.111 de 2005, Lei 11.101, desculpa, de 2005, aonde realmente se trouxe a recuperação judicial. A ideia do quê? De se recuperar a atividade econômica. Então, é essa que é a questão. E para você entrar com esse processo, você tem um rol de documentos a apresentar, você abre a empresa toda, você vai ter um administrador judicial, um juiz fiscalizando. É uma intervenção. Empresa. É quase uma intervenção. A administração continua com os sócios, mas você vai ter os sócios prestando conta, tanto para o administrador judicial quanto para um juiz. Tá. Onde, durante um período, eles vão fiscalizar a atividade daquela empresa. Ok. Então, é muito importante isso. Quando a empresa entra em recuperação judicial, ela está dizendo assim, olha, houve um problema aqui, um problema financeiro, e eu preciso solucionar, e para isso eu estou seguindo a regra do jogo e vou passar pelo crivo dos meus credores. Tá. Qual que é o grande impacto da 123 milhas? A gente tem praticamente 1 milhão de consumidores listados como credores. Que é uma coisa que não é normal. E o que é esse credor? Eu que comprei uma passagem e não consegui tirar essa passagem para viajar. Exatamente. Então eu programei as minhas férias ou uma viagem a trabalho. Por exemplo, vou para Fortaleza. Comprei uma passagem e reservei um hotel. Num ambiente de promoção, confiando na empresa. Exatamente. Sem má fé da minha parte, sem ingenuidade. Era uma empresa que eu já tinha voado várias vezes antes, comprado várias vezes antes. Comprei, aí na hora que eu fui, cadê meu ticket para poder embarcar? Não tem. Não tem. Foi isso. Foi isso. É isso que foi a explosão. A explosão da bolha foi esse 1 milhão de clientes não conseguirem resgatar aquilo que eles pagaram. Exatamente. E aí é uma recuperação judicial que tem um impacto social muito grande. Porque Entendi. Vamos pegar das Americanas, por exemplo. Na Americanas também tem uma discussão longa, uma recuperação judicial super complexa e tudo mais. Mas você tem ali uma empresa com os principais credores, são players financeiros, e você tem, ou seja, pessoas no mesmo nível perante a justiça, vamos dizer assim. Para eu que sou leigo, é como se a Americanas fosse uma fraude e a 123 milhas fosse um golpe. Porque Não, pesado. Tem nada a ver isso? Não, eu leigo, tô perguntando. Não, né? Não exatamente assim. É que quando eu leio, está sendo investigada quando eu leio as manchetes no jornal, e eu não quero envolver vocês, isso é uma opinião pessoal minha do André. Não é opinião, é dúvida. Porque parece uma coisa ali, é balanço. Então, assim, eu tô impactando a minha empresa, o resultado da minha empresa. Por incompetência, ou por má gestão, Sim. ou por intenção. Isso a justiça vai dizer. A outra é como lesou pessoas físicas, pessoas que são mais frágeis ali no processo. Na verdade, não necessariamente lesou, porque a recuperação judicial, em tese, é para você pagar os seus credores. O que houve foi o quê? Ou seja, a ideia é que os consumidores não fiquem sem receber o dinheiro de volta, as coisas todas. Mas aquele custo de oportunidade que ele tinha de viajar naquela época, perdeu. Isso perdeu. Cabe a ele, depois ele pode entrar com um processo civil, falar, eu quero uma indenização. Cabe isso para um cliente? Ele pode entrar sim, com uma ação, até mesmo agora ele não está proibido entrar com ações contra a empresa. O que está em suspenso, na verdade, são as execuções. O que significa isso? Você já tem um crédito contra aquela empresa, já tem um valor a receber e você vai penhorar a conta da empresa, vai fazer algum ato de expropriação de bens, né? Vai pedir algum bem da empresa, isso está suspenso por 180 dias. Olha. Agora, eu entrar com uma ação falando, olha, em razão dessa me senti lesado. Me senti lesado, então além do dinheiro que eu investi, eu quero danos morais, quero materiais, mais aqui do que eu gastei. Além disso, é possível, a hora que o juiz da sua causa, né, dessa ação, julgar, esse crédito vai virar dentro da RJ, vai ser pago. Só voltando à questão da Americanas, a sua dúvida, né? A questão ali da Americanas é que, o que eu quis dizer é que são as pessoas afetadas, os credores da Americanas são diferentes dessa 123 milhas, até porque hoje a 123 milhas, ela não é a maior recuperação judicial do Brasil em termos financeiros, em termos de valores, mas ela é a maior recuperação judicial em termos de quantidade de credores. Justamente. Que é esse 1 milhão que você falou de pessoas físicas ou pequenas pessoas jurídicas que perderam a passagem. Exatamente. Eu acho... Não, pode. Eu acho só uma coisa, André, que eu acho que é importante as pessoas saberem, até como você falou, né? A gente, como leigo, eu acho que é importante a gente está defendendo aqui o Instituto da Recuperação Judicial, porque eu acho que ele é um instituto jurídico muito favorável
o empresário, para a empresa que está em crise, tá? Mas a gente não pode negar que ela é muito ruim para o credor. Tá? Então, você que é o credor, você vai ter que esperar todo o tempo ali de uma recuperação judicial. E a gente sabe, a justiça tem o seu trâmite, isso é lento, né? Muitas vezes muito mais lento do que nós advogados queríamos, muito mais lento do que a pessoa que é credora, então, gostaria de ter. E aí você falando, chamou muita atenção, né? Claro que está sendo apurado dentro da recuperação judicial da Americanas se existiu fraude, né? E se existiu, ali os seus administradores vão ter que responder perante a lei. Perfeito. Quando a gente fala assim, não, é pesado falar que é fraude, porque assim, o ato de pedir recuperação judicial é legítimo. Perfeito. Isso, né, tá dentro da lei, está seguindo os preceitos. Agora, o que os administradores fizeram, né, para levar a essa situação, isso pode ser declarado fraude, como pode ser declarado golpe, até a questão da 1, 2, 3 milhas. Porque dependendo da intenção daquele administrador, que já sabia que aquilo não ia ter jeito, e continuou fazendo. E continuou, falou, vou buscar dinheiro no mercado. Né? E é muito importante frisar também para quem é leigo que assim, a recuperação judicial ela é da empresa. Então, mas aproveitando, eu li um pouco sobre recuperação judicial para poder entender quando eu vi o caso das Americanas. Uhum. Pesquisei lá no Google e fui pesquisar um pouquinho. Mas explica pra gente, para quem está nos ouvindo, para os nossos estudantes que estão assistindo, o que é uma recuperação judicial? Você falou que é um direito da empresa, que é um instituto adequado e que foi uma melhoria do nosso processo jurídico, mas o que leva uma empresa a pedir uma recuperação judicial? É quando ela não tem mais capacidade de honrar seus pagamentos? O que é? O termo técnico seria quando a empresa está insolvente. Perfeito. O que significa isso? A gente tem o inadimplente e o insolvente. O inadimplente é aquela pessoa, seja física ou jurídica, que atrasa uma conta. Tá. Mas ele tem condição financeira de ir lá e pagar a conta com juros, multas, etc. Ele negocia, ele fala com o credor, olha, eu estou aqui, imagina que eu fiz uma reforma aqui no colégio, e aí eu tive dificuldade de pagar o fornecedor. Eu sento com ele e falo, tive uma dificuldade, mas eu vou te pagar em mais tempo, vamos ajustar uns juros. Isso eu estou inadimplente e negociei e está tudo resolvido. Exatamente. Mesmo que você receba um protesto, uma ação de execução, não significa que você é insolvente. Você Perfeito. É um inadimplente. Eu estou inadimplente. Já o insolvente é aquele que o montante das suas dívidas supera o montante do seu capital, o montante dos seus bens. Ou seja, a conta não fecha, né? A conta não fecha, exatamente. E aí, o que você faz? Qual que é a ideia da recuperação judicial? A ideia da recuperação judicial é a preservação da empresa. Por quê? Dos empregos, do imposto que essa empresa gera, do pagamento aos fornecedores, de todo o círculo virtuoso que essa empresa gera. Do impacto social que a empresa tem na comunidade, tudo isso. Exatamente. Então, o que a empresa fala? A empresa entra com um pedido de recuperação judicial, explicando as razões da sua crise. Tá. Ela apresenta uma vasta documentação, que vai ser aberta a todos os credores dela, de balanço até contas bancárias e etc. Bens, tudo, ela vai apresentar ali. O juiz defere o processamento. O que ele fala? Olha, você a partir de agora está em recuperação judicial. Tá. Né? Aí, com essa decisão, ele suspende por 180 dias todas as execuções contra essa empresa. Dá um respiro para a empresa. Dá um respiro. Perfeito, então, entendi. A empresa para de ter penhora em conta, de ter bens Ela consegue continuar operando. Exatamente. Na tentativa de se recuperar. Exatamente. Ela vai apresentar um plano. E aí, ela vai pegar e apresentar um plano. A partir dessa decisão do juiz, ela tem 60 dias corridos para apresentar um plano de recuperação judicial, onde ela vai dizer, olha, o total do meu débito é X milhões de reais, desses milhões de reais, X valores é trabalhista, de outros credores normais e de empresas de pequeno porte, né? E aí tem umas separações que não precisa entrar agora. E ela vai trazer o quê? Uma negociação para cada uma dessas classes de credores, tá, indicando um deságio, ou seja, um desconto que ela vai pedir, e ela vai indicar também em quanto tempo ela vai pagar. Para o credor é melhor receber isso do que nada. Falência. Exatamente. Porque se eu entro em falência, aquele dinheiro nunca mais eu vejo mesmo. A probabilidade. Porque eu vou reclamar, como diria lá na minha terra, eu vou reclamar pro bispo. Não tem para quem reclamar.
né? E eu acho interessante falar, André, é o seguinte, empreender, eu sempre falo, empreender é uma atividade de risco. Ponto. Perfeito. Empreender no Brasil é uma atividade de alto risco. Então, Exato. a gente ainda tem o fator Brasil que gera Traz esse uma risco. pitada extra aí, né? Extra para tudo isso. E assim, as pessoas dentro no empreender, você pode errar, você pode ser surpreendido por momentos que você não espera, seja de uma pandemia, como a gente viveu agora, mas muitas vezes não precisa de uma pandemia, uma mudança governamental, você tem um negócio que na frente do seu negócio começou uma obra e que ninguém consegue chegar no seu negócio, enfim, são inúmeras as situações que podem levar uma empresa para a crise. A gente defende muito o instrumento, o Wagner é o nosso especialista da área no escritório, e a gente muitas vezes usa desse instrumento para salvar as empresas dos nossos clientes que estão em crise, que é muito melhor ele ser salvo do que ele quebrar, né? Vai doer para o credor? Vai, mas menos do que perder tudo, né? Então, é que às vezes, aqui no Brasil, muitas vezes a gente acaba utilizando os instrumentos, né, você quer, vamos dizer assim, um negócio que foi criado cheio de boas intenções, aqueles com má intenções... É como se quisesse tirar vantagem disso. Exato, né? Entendi. E aí entra esses índices de desconfiança que a gente acaba tendo. Eu não sei se existe uma estatística macro de número de empresas que entram em recuperação judicial, que conseguem se organizar e a vida toca. É triste falar. E é um número baixo? É um número baixo. Infelizmente por quê? Porque o processo de recuperação judicial é um processo demorado, né, em termos assim, de você conseguir realmente a reestruturação da empresa. Tá. Então, por que a gente fala isso, né? Salvo engano, tá? Só dando uma média de números. De 100 empresas que entram em recuperação judicial, salvo engano, acho que 5 saem melhor do que entraram e acho que, salvo engano, 10 conseguem sair da recuperação judicial. Puxa vida, é muito baixo. É muito baixo. Até porque você, até certo tempo, você não tinha incentivos da questão do fisco, né? Que o fisco é o imposto, né? Perfeito. Não é um crédito que entra na recuperação judicial. Então, a empresa que está em crise, óbvio, ela vai dever imposto. Muito difícil uma empresa em crise financeira não dever imposto. Só que o fisco, na hora de fazer a lei de recuperação judicial, o governo se colocou de lado. É como se o fisco fosse o primeiro a receber. Exatamente. Ele gostaria, mas ele acaba não sendo. Mas eu queria pegar um gancho nisso que o Wagner falou, porque... também tem um ponto que eu acho que é relevante deixar muito claro. Por que é tão baixo? Primeiro, muitos usam o instrumento da recuperação judicial não para se recuperar, mas para ganhar mais tempo antes de quebrar. Tá? Então, ele já sabe que ele vai quebrar, ele já sabe que ele não vai ter jeito, e ele entra com a recuperação para ele ganhar um pouco mais de tempo. Então, é aquela coisinha da má-fé ali, né? Da pessoa de usar esse instrumento, que é muito ruim, porque prejudica a força do instrumento. Quando a gente olha e fala, poxa, mas só isso que é a capacidade, tá? Outra coisa que eu acho que vale a pena chamar a atenção. A gente, na verdade, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Ele está falando de golpe. Então, voltando nessa ideia do golpe, que é a ideia principal da nossa conversa, o empresário, de um modo geral, às vezes ele deixa de analisar uma coisa que é óbvia. Sabe? Às vezes você sabe que aquela empresa está te contratando, pagando um preço maior do que o preço do mercado para o seu produto. Ela nem comercializava com você. Daqui a pouco ela vem te procurar e começa, né, a aceitar o seu preço. Aí falta uma coisa que a gente sempre fala, que é usar a inteligência jurídica para fazer análise melhor de mercado. Né? Vamos analisar, peraí, tá estranho isso aqui. Vamos analisar bem essa empresa. Né? Ela dá sinais de que ela de que ela está com um movimento estranho, de que a operação não é legal. Nós estamos fugindo daquele lado do consumidor, que aquele, coitado, apesar de ter sinais também ali, porque os preços estavam muito baratos, mas ele é hipossuficiente ali para entender, mas quando a gente está falando de negócio, a gente precisa ficar pensando, precisa pensar nisso. Né? Isso, de certa forma, Daniel, você me lembra, é algo que desde que nós nos conhecemos e a gente tem a honra e a satisfação de ter a assessoria de vocês aqui no nosso colégio, e eu fui
Sábado agora eu tive em São Paulo, fui levar o meu filho mais velho, que está em fase de vestibular, para conhecer o INSPER, que é uma universidade lá em São Paulo. E no INSPER teve uma fala sobre o curso de Direito. E no curso e ela colocou, entre outras apresentações, que a abordagem hoje no curso de Direito deles é menos na questão do litígio e muito mais da assessoria jurídica, de ser um parceiro de negócios das empresas. E aí lembrei de você, até cutuquei o Renan, falei, Renan, é a fala do Dr. Denilson. Não é a fala, é a proposta e a conduta da Alves Oliveira, que é, eu tô aqui, inclusive para um litígio, inclusive para uma ação, para te defender, para buscar seus direitos, mas vamos tentar deixar isso no segundo plano. Vamos primeiro analisar as oportunidades de negócio. Vamos ver se isso realmente é um negócio bom. Vamos ver se isso não é uma oportunidade semelhante a comprar um iPhone por R$3.000. E às vezes alguém está querendo pagar, olha, eu pago 12, mas te pago só mês que vem. Aí, opa, legal. Ter essa parceria eu achei muito interessante. Porque na hora que o direito, que de certa forma também tem um certo rótulo na nossa sociedade, que às vezes o advogado, e a gente tem muitos pais advogados, me entendam bem, é que às vezes tem o advogado é um mal necessário, eu não quero ter contato com o advogado, puxa, advogado só me vê problema, ou se você quer que o negócio não saia, dá para um advogado ler o contrato, que ele vai achar tantas coisinhas ali que o contrato não sai. Eu ouço isso com certa frequência. E hoje o direito está se mudando. Eu não sou o seu advogado para te defender, eu sou o seu advogado para te evitar problemas, vou te aconselhar. Achei muito legal essa abordagem deles, de você que quer fazer direito, entenda que é isso que nós vamos tentar te ensinar aqui. E eu fico muito, muito feliz de ouvir isso, André, porque eu é uma tese sua, né? Faz 20 anos que a gente defende isso. E aprimorando, melhorando, claro, e evoluindo. Mas há 20 anos que a gente começou a trabalhar com a advocacia com essa ideia, né? E eu sempre fui um crítico das faculdades não falarem sobre isso. E fico muito feliz de saber que a gente já está tendo faculdades com esse foco, né? Que vamos formar pessoas que ajudem a ter organizações mais seguras, mais responsáveis. Porque na grande maioria dos empresários, eles erram não é porque querem errar. Claro. É porque não sabem. É claro que todos nós somos seres humanos, a gente também... Pô, você está precisando... Eu acabo de falar aqui, né, dessa coisa meio da ganância e tal. Mas você está num estado de necessidade, meu amigo, surge uma oportunidade, você fala, rapaz, é a oportunidade da minha vida, né? Vou vender para esse cara, né? Eu vou comprar essa passagem, minha oportunidade de ir para a Europa, né? Estou com uma marca aí minha oportunidade forte. De faturar mais, minha oportunidade de criar uma parceria estratégica que vai me gerar oportunidades. Então, é muito complexo. A gente brinca no escritório sempre o seguinte, a gente não gosta de julgar ninguém. Perfeito. Né? A gente brinca assim, porque se você quiser se julgar, você vai estudar para ser juiz. O advogado, ele está ali para proteger, para orientar, para ser o conselheiro e tal. E a advocacia, a gente vê dessa maneira, até fazendo um gancho nisso que você falou, não só do preventivo hoje, né? Mas de ser realmente um parceiro de negócios. Como é que a gente vai estruturar um negócio positivo para você? Mais do que o preventivo. Como que a gente pode te ajudar a esse negócio ser economicamente viável, ter mais resultado, e a gente chama isso de inteligência jurídica. Com uma inteligência jurídica, como que eu posso te ajudar para que esse negócio seja viável, seja na parte tributária, seja numa negociação, seja na formulação de um contrato, das obrigações que você vai ter que cumprir, né? Porque Pois não. Não, só complementando uma coisa, que é assim, esse perfil do escritório combina com a ideia da recuperação judicial, só para também não ficar uma imagem ruim pelos números que eu falei. Mas o que acontece com as recuperações judiciais? A recuperação judicial, ela parte de uma premissa de uma reestruturação da empresa. Perfeito. E aí isso entra no que o Dr. Denilson estava falando. A empresa, que ela tomou um caminho até entrar em crise. A partir daqui, ela tem que tomar outro caminho. Se ela continuar fazendo a mesma coisa que ela fazia antes de estar em crise, o que gerou a crise dela, ela não vai sair daquele espaço mesmo com a recuperação judicial. E é importante colocar um ponto que é o seguinte, a recuperação judicial não é um processo litigioso. Porque o que seria um processo litigioso, tá, André? Uma parte entra com uma petição inicial, um pedido para o juiz, cita-se a outra parte, avisa-se a outra parte, ela vem e contesta aquele pedido e assim vai indo o processo, assim vai o processo até
a sentença do juiz. Na recuperação judicial não é isso. A recuperação judicial é um processo fiscalizatório. O papel do juiz é só de fiscalizar. Então, a empresa ela entra com aquele pedido, o juiz nomeia uma pessoa, um administrador judicial, para fiscalizar esse procedimento que a empresa está fazendo, mas ele não vai definir se a empresa tem capacidade ou não de se reestruturar, de se reerguer. Quem vai definir isso são os próprios credores. Perfeito. Através de um mecanismo que chama Assembleia Geral de Credores. Então, se a gente tem também baixo resultado nas recuperações judiciais, não é culpa do processo em si ou do judiciário. É preciso que as empresas também, que quem usou desse mecanismo até agora, faça essa reflexão de como está sendo feito. Porque é aquela coisa, você não consegue ter objetivos diferentes fazendo a mesma coisa. Perfeito. Né? E quando a gente fala dessas... Porque a gente começou a falar do golpe e a gente entrou um pouco nessa questão da recuperação judicial. Só para a gente fechar isso e a gente voltar para a nossa pauta original, não que a gente tenha fugido, mas a gente fez um apêndice assim. Como que as empresas fazem? Porque vamos supor, eu enxergo dentro aqui de São José dos Campos, na região que nós estamos aqui no Vale do Paraíba, porque o nosso Plank Talks vai para o Brasil inteiro, e a gente tem visualizações na Europa, Estados Unidos, mas a gente está aqui em São José. Você tem grandes empresas que às vezes têm departamentos jurídicos, que conseguem contratar escritórios. Você tem empresas de médio porte, pequeno médio porte, talvez o Plank já esteja ali no médio, mas que consegue ter um apoio de negócios, um apoio de análise, de vamos enxergar daqui a 5, 6, 7 anos onde vocês querem estar, como que a gente pode caminhar, que conselhos podem dar, porque eu acho que é rico. Porque apesar da gente ser especialista no nosso negócio, uma assessoria de negócio sempre traz um olhar de outros setores, de outros problemas, de outros riscos, que coloca na mesa e a gente decide com mais informação. No fundo, a decisão é sempre do empreendedor, é sempre do empresário, mas quanto mais informação ele tiver, quanto mais claro for o processo de decisão dele, acredito eu, mais chance ele tem de acertar e menos chances de errar e de se arrepender. Com certeza. Uma empresa pequena, por exemplo, um médico que tem um pequeno consultório, uma pequena clínica, que às vezes pode faturar muito, mas às vezes fatura menor, é possível ele buscar uma assessoria jurídica para que ele possa ter esse respaldo de negócios? Existem empresas menores? Qualquer advogado poderia? Que tipo de advogado ele busca? Como que um pai que está nos ouvindo, um pequeno empresário que está nos ouvindo, passa a ficar mais maduro no seu processo buscando ajuda de um escritório de advocacia, doutor? Eu sempre defendi isso, né, Wagner? Eu acho que toda empresa, desde do bar que abriu ali sem funcionário, que é só ele que trabalha, esse cara merece ter uma assessoria jurídica, tá? Do mesmo jeito, só que a gente falta essa cultura no nosso país, parte dessa cultura é culpa dos próprios advogados. Parece que é custo, né? Porque o contador você contrata, que é uma obrigação legal. Então, o contador você contrata, agora o advogado não. Tá, aí você vai pensar o seguinte, tá, mas tem profissionais no mercado à altura para dar esse serviço? Isso é um outro ponto, é uma outra dor, e por isso que eu fico muito feliz quando eu escuto uma faculdade preparando profissionais para isso, porque até então, nós não saímos da faculdade preparados para fazer isso. Nós não fomos treinados para fazer isso, nós fomos treinados para o litígio, para a briga, isso, né? Para a disputa. Então, eu vou contratar aquele advogado, eu vou gastar dinheiro e vou achar que eu estou jogando dinheiro fora, porque realmente vou estar, porque aquele advogado vai chegar e vai começar a falar, não faz isso, aí você não consegue fazer nada. Você quer, não contrata que é perigoso, aí você não contrata. Aí não faz isso que é perigoso. Aí você não consegue, você fica engessado. O mindset é do confronto e não da negociação, né? De enxergar o melhor caminho. Ou do confronto, ou de ser o dificultador de negócio para não assumir risco. E a gente tem uma frase no escritório... Eu te falei, né? Falei para não fazer, Exato. Você fez a com a pessoa. Por quê? Eu não tenho responsabilidade, né? Porque eu falei para você não fazer. E a gente sempre fala no escritório o seguinte, que a assessoria jurídica ela tem que indicar os riscos. Toda atividade empresarial ela é uma atividade de risco. Então, eu tenho que trazer para você, se você fizer assim, você vai ter tal risco. Se fizer assim, você vai ter tal risco. Se fizer assim, você... E o empreendedor é que decide. O empreendedor, a gente tem os mais arrojados, tem os menos. E aí, mas ele sabe o risco que ele está correndo. Isso é que é tomar a importante. decisão com um processo de clareza, né? Agora, que dica que eu dou ao pequeno que está começando?
fala, poxa, mas onde é que eu vou achar esse profissional? Você tem que, muitas vezes, pode ser um advogado novo, pode ser um advogado recém-formado, você é uma empresa, né, pequena, talvez não consiga contratar uma banca mais especializada, né? Mas busque, converse aqui, deixando o recado já aqui, converse com esse advogado, faça uma entrevista com ele, veja se o pensamento de mundo que ele tem é esse pensamento que a gente está falando aqui, é o pensamento de fazer o preventivo, né? De entender de negócio. Perfeito. Né? Então, busque esse profissional, procure entender o que ele já fez nesse sentido. Enfim, eu acho que assim, a gente também, e a gente está falando de golpe, e nós, advogados, né, a classe é muito julgada, né? Porque aquele advogado me enganou, né? Pagava aquele advogado, ele não fazia nada. Mas, às vezes, o empreendedor, ele não dá, ele também... a gente falou isso recentemente de um cliente nosso lá. Nós chegamos para o cliente, porque o advogado me enganou, não sei o quê. Falamos para ele, mas, meu amigo, com quanto você pagava para ele, você realmente acreditava para cuidar da quantidade de processo que você tem? É quase um golpe isso aí. Cara, você realmente acreditava que esse cara ia conseguir entregar com aquele valor? De novo, vou me vestir com o chapéu da ignorância, mas assim, eu sinto, quando você fala do entrevistar, eu enxergo, por exemplo, às vezes alguns pais nos pedem indicação de um psicólogo, de um psicopedagogo. E a gente conhece alguns, mas um psicólogo, um psicopedagogo, assim como um advogado, vai ser uma pessoa que vai ter muito relação com você, que vai conhecer você a fundo. Então, a gente fala assim, conversa com essa psicóloga, ou psicólogo, ou esse psicopedagogo, vê se você gosta, entenda a linha de trabalho dele, vê se você se sente à vontade, se você vai compreender que ele vai te ajudar. Perfeito. No mínimo tem que ter uma empatia, porque senão você vai no psicólogo, você não vai com a cara dele, não vai funcionar. Eu vou na psicopedagoga que vai me ajudar, que eu não gostei do ambiente, que eu não gostei do lugar, não vai funcionar. Então, mesma coisa com o advogado. Só que, às vezes o advogado, ele, talvez por estar sempre de terno, passa uma imagem de algo muito sofisticado. E que, às vezes, o leigo fala assim, nossa, eu vou lá, eu vou ficar sempre numa situação inferior. Ele é maior que eu. E ele não se sinta numa condição de entrevistar. Tipo assim, eu vou te entrevistar porque eu vou te contratar. Então, eu tô me sentindo no mesmo nível. Claro que, em termos de especialistas, não se discute. Mas eu tô ali, então eu me sinto empoderado de te fazer perguntas. E se você, às vezes, não se sentir à vontade de responder, já é um sinal. Exato. Às vezes a pessoa vai conversar com o advogado e já vai mais humilde, porque, nossa, é um advogado. Então, acho que também a gente tem que desconstruir essa arrogância ou essa posição que talvez não seja boa, porque daí não permite o acesso. O que eu tô falando é muito absurdo ou você percebe um pouco disso? Não, percebo totalmente. Por isso que eu falo que, assim, essa cultura tem muito da culpa do próprio advogado, né? E a gente teria que analisar ambiente histórico, tudo, por que foi assim e tal, mas enfim, nós estamos num outro momento e as coisas precisam mudar. Eu acho que vale a pena um podcast da gente falar sobre advocacia empreendedora, para a gente deixar umas dicas aí para quem quer estudar, quem quer seguir na área do direito, a gente poder compartilhar, né, as experiências que a gente tem e deixar essas dicas, porque eu acho que é exatamente isso, precisa mudar, o mercado precisa mudar. Agora, como dica para quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo, eu acho que, primeiro, não deixe para contratar quando você está em momento de desespero, porque você não tem tempo para contratar. Você não tem tempo de escolher. Você vai ser aquele que indicou, você está desesperado. Então, essa relação é uma relação que tem que ser de confiança. A gente diz que não pode fazer supermercado com fome, né? Você vai comprar mais coisas do que você compraria. Então, vá no supermercado sem fome. Busca o advogado na época da calmaria. Com calma, entendeu? E as pessoas não querem isso. Falam, não, deixa pra lá. Né? E aí você vai ter o problema. Então, procura antes, conversa antes. Se você sentiu que aquele advogado não tem o seu perfil, justamente porque você se sente muito distante, né? Porque ele não lhe acolhe, já não contrata ele, você já descarta. Para alguém ele vai servir, tem gente que gosta. Perfeito. Maravilha, né? Agora, se você tem essa postura, eu quero ser protegido, eu quero fazer um preventivo, eu quero ter um advogado como meu conselheiro,
né? Alguém que está do meu lado, poder chamar, trocar uma ideia, pensar em negócio. Então, você vai dar trabalho. Como tudo dá trabalho. Né? Para a gente contratar um gerente dá trabalho, por que a gente acha que o advogado vai ser o primeiro que vão falar com a gente vai lá e vai dar tudo certo? Não, vai dar muito trabalho, até porque é uma coisa que a gente não conhece. E é interessante porque aqui no Planck, a gente está ampliando cada vez mais a parceria com o escritório de vocês, e eu acho que na hora que a gente traz os cursos que nós vamos trazer para o ano que vem para os alunos, você começa a, primeiro, trazer conhecimento para esse jovem que será o empreendedor, que será o empresário, que será o profissional do futuro. E desde pequeno, você começa a ensinar para ele, olha, o advogado pode e deve ser um parceiro seu. Então, entenda o que é ser advogado. Entenda qual é o papel do advogado. Entenda seus direitos. E isso vai desmistificando falsas verdades. Exato. Né? E aí ele vai percebendo, poxa, ao entender meu direito, ao entender como contrato um advogado, que pergunta eu faço? O que é? Se a gente começa desde pequeno trazer esses conceitos, que eu acho que independente, né, Denilson, doutor Lutini, do que o aluno for estudar na vida, se ele for estudar direito, se ele for estudar engenharia, medicina, jornalismo, física, marketing, negócios, administração de empresas, ele vai precisar conhecer seus direitos. Ele Exato. vai precisar conhecer suas obrigações como cidadão. Igual a gente já tem aqui um projeto que a gente também está ampliando para o ano que vem, a questão de investimento financeiro. Então, ele vai ter que saber fazer economia. Às vezes a gente conhece gente que ganha um salário menor, entre aspas, e consegue guardar, consegue pensar no futuro e consegue construir um patrimônio. E às vezes tem gente que ganha salários que a gente olha e fala, nossa, que salário ótimo. E ele não consegue guardar dinheiro, ele não consegue pensar no futuro e ele não consegue construir patrimônio. Fica devendo. E fica devendo. Então, a gestão financeira de dinheiro é mais do que matemática financeira, é gestão de dinheiro. Direito constitucional, direitos básicos que um cidadão tem, nutrição, eu acho que são aspectos que, independente da carreira que o jovem for estudar, ele tem que ter conhecimento. E cada vez mais, eu já falei aqui na abertura, conhecimento para mim é poder. Saber, a gente falou sobre idiomas, Denilson, então qual o motivo de eu aprender outro idioma? Aumentar meu leque de poder. A partir do momento que eu domino uma língua estrangeira, que eu domino inglês, que eu domino francês, que eu domino alemão, eu entendo outras culturas, eu entendo outras competências, eu leio em diferentes livros, eu vou em diferentes fontes. Isso é poder, isso é protagonismo, isso é autonomia, isso é autoestima. Então, acho que quanto mais a gente construir isso nos jovens, é muito legal. Então, você que faz sentido isso para você, fica atento aos projetos que a gente vai lançar junto com o Alves Oliveira, de formação desses jovens em cima dos seus direitos. E aproximar, e ele olhar para um advogado, olhar para um escritório de advocacia com naturalidade. Falei, poxa, lá na época da escola foi tão bacana, então perdi o medo. Quando eu precisar, eu acho que eu sento com o advogado tranquilamente para conversar. Porque eu acho que é isso que a gente tem que trazer nesses jovens. Desmistificar alguns rótulos que existem, que existe no mundo do direito, existe no mundo da medicina, existe no mundo dos professores. Sim. Tem professor que se coloca superior e tem professor que se coloca num pé de mais igualdade no sentido de acolhimento. Você usou a palavra certa. E eu não tenho dúvida que quem tem mais sucesso é aquele que melhor acolhe. É aquele que está perto, que está próximo. Uma coisa que eu acho bem legal também, e você sabe, meu filho estuda aqui, eu sou fãzaço de vocês, então, o seu e da escola, de tudo que vocês fazem aqui e desenvolvem, e essa preocupação de formação de vocês, e uma coisa que é muito legal, vocês têm a preocupação de trazer a prática. Isso. De trazer o profissional que está na prática, porque... Vamos lá, a gente vive também um problema hoje na parte da educação, da questão da academia, que a prática, às vezes, muitas vezes, é diferente do livro, né? Da teoria. Poxa, tem tanta coisa que a gente discutiu aqui que se você for pegar na teoria, né, vai falar... Como é que é, né? É diferente. Qual que é a prática hoje? Como é que a coisa funciona? Como é que o mercado funciona? Como é que é o mundo hoje, né? Como é que vai ser o mundo amanhã? Nós não sabemos. Podemos imaginar ali, projetar. Mas talvez tenha que mudar também a realidade para o futuro. Mas a gente tem que trabalhar com o hoje. Isso. Né? E vocês têm essa preocupação de trazer a prática. Eu sei do pessoal do financeiro. Então, no financeiro teve um prática. aspecto muito interessante, né? Porque os alunos aqui, que o Breno, junto com o Guilherme, fazem um trabalho aqui com os alunos,
E eles fizeram uma apresentação ano passado explicando os golpes das pirâmides financeiras. Então, olha, você coloca aqui o dinheiro com uma taxa de juros super atraente. Então, hoje, se um investimento financeiro excelente paga 1%, 1,5% ao mês, ele falou, eu te pago 5, te pago 10. E aí o aluno falou, nossa, o jovem que está ali com a economia, compra, e eles fizeram um estudo dos golpes, de como funcionam as pirâmides. Um jovem que entende isso do ponto de vista da economia, do ponto de vista matemático, do ponto de vista filosófico, ele está menos propenso a, em algum momento da vida, cair num golpe desse. Exatamente. Então, quanto mais a gente discutir, e aí foi bacana ver os meninos do Ensino Fundamental 2, 8º, 9º ano, falando sobre golpes de pirâmide financeira. Então, gente, parece um adulto falando. E são jovens de 14 anos, 13 anos, assim, ó, aconteceu isso, quais são os gatilhos, quais são as formas que eles usam para nos seduzir, como é o processo e como que você se protege. Então, quanto mais informação e a gente botar na mesa os conhecimentos, mais fácil é para o aluno. E aí, queria aproveitar a presença de vocês e falar assim, tá bom, então a gente falou um pouquinho aqui de um empresário ou de uma pessoa, um profissional liberal, buscar ajuda para evitar cair em armadilhas. E a gente também falou um pouquinho das pessoas físicas que caem num golpe ou por ganância, ou por ingenuidade, ou por desespero de ajudar uma pessoa, um ente querido que está passando por um aperto ali. Que conselhos que vocês dão a essas pessoas que foram vítimas de um golpe? Então, por exemplo, eu tentei ajudar, eu quis ter uma vantagem, mas querer ter vantagem não é crime, e de alguma maneira alguém me lesou. O que eu faço? Eu reclamo para quem? Eu tomo que providência? Bom, vamos lá, a gente vai trocando aqui. Primeiro, a gente tem que pensar que, normalmente, quem estrutura um golpe já está muito bem estruturado para não ser achado e não ser, né, pego ali o dinheiro. Mas o primeiro passo que todo mundo tem que fazer é procurar a autoridade policial. Né? Fazer um boletim de ocorrência. Fazer um boletim de ocorrência perante a autoridade policial. Bom, aí a gente vai pensar, dependendo do valor, dependendo do que for, provavelmente, ou talvez, você tenha que procurar um advogado para te orientar a como fazê-lo, né? Tem gente que não procura porque tem vergonha de ter caído, não tem? Tem, acontece Nossa, muito. eu tô com envergonhado, me senti muito burro, não vou levar pra frente isso, porque eu já vou guardar minha vergonha dentro do bolso aqui e vou deixar quieto. Tem isso, não tem? Na verdade, os golpes financeiros, né, uma das grandes dificuldades que as autoridades têm de correr atrás, de conseguir pegar quem aplica golpes financeiros, é justamente as pessoas que investiram dinheiro com essas pessoas têm vergonha de denunciar. E a gente está falando, você falou em pirâmide financeira do Breno e tudo mais, né? Não dele, da aula que ele trouxe. E é importante, acho que é importante a gente pensar no seguinte, existem pessoas muito bem relacionadas e muito bem estruturadas que caem em golpes também. Se você pegar aquele Madoff, que foi o da Bolsa, né, de Wall Street, né, de Nova York, que está preso nos Estados Unidos, ele aplicou um golpe que é o chamado Ponzi, né, que é exatamente esse golpe que é um golpe criado por um cara chamado Ponzi lá nos Estados Unidos na década de 40, 30, e aí recebeu esse nome, que é de você pegar dinheiro das pessoas e pagando essas pessoas. E era um membro de uma comunidade rica, judaica, e pegou dinheiro de pessoas que entendiam do que estavam fazendo. Só que ele tinha aquilo que você mesmo falou da 1, 2, 3 milha, que o doutor falou, ele tinha um nome, ele tinha um know-how, ninguém imaginaria que aquele cara iria estar fazendo isso. Então, quem quiser procurar na internet a história dele, é muito interessante, e você vê que eram pessoas de conhecimento, de pessoas que tinham capacidade. Você me lembrou agora de não vou lembrar o nome, mas a gente deixa aqui no descritivo do vídeo. Tem uma série do Netflix que conta um golpe de um oriental, não sei se ele era coreano, chinês, que ele deu um golpe de vinhos. Eu não sei se você já viu esse, Cauê. Cauê tá aqui nos nossos bastidores. Que ele era um expert de vinho, participava de leilões de vinhos em Nova York, em Londres, nas principais casas de leilão, e ele começou a fraudar as grandes marcas de vinho, engarrafando vinhos comuns com rótulos super caros, os Grand Crus da vida, e vendia por milhões, e ele circulava na alta roda dos grandes sommeliers mundiais com vinhos falsos.
e servia vinho falso, e os nossa, maravilhoso. E aí ficou tão notório que virou uma série do Netflix, O Golpe do Vinho. Porque o cara tinha notoriedade, pessoas competentes, especialistas, caíram na dele e depois foram ver milhões e milhões que ele vendeu de vinhos engarrafados ali, vinhos de péssima qualidade, engarrafados em garrafas de vinhos caríssimos, franceses, italianos. E essa, então, é uma grande dificuldade. E aí a gente, além da questão que o doutor colocou, um advogado, e um bom advogado pode orientá-lo a fazer isso, que é o Ministério Público, ele tem procedimentos, tanto Perfeito. civis quanto penais, para investigar essas questões, e você não precisa aparecer, né? Você pode fazer uma denúncia. Perfeito. Pode, mas anônimo, eu né? acho Então, que a gente precisa entender a nossa responsabilidade social também, que quando a gente não leva isso a público, né, a gente está incentivando aquela pessoa a continuar fazendo. A gente fica sem dados, sem Incentiva a estatística. impunidade, né? Incentiva a impunidade. Por mais que você saiba que você não vai receber, fazer um boletim, lavrar um boletim de ocorrência é importante, porque a gente começa a ter estatística do que é que está acontecendo, de que as pessoas estão sendo lesadas, né? Muitas vezes você não tem, poxa, mas eu já já perdi uma grana aqui, vou gastar com advogado para fazer isso. Ok, mas então faça o ato, né, que não precisa ter esse custo, né? Vai parecer um pouco estranho que eu vou falar, mas assim, as pessoas do bem, de uma certa forma, elas têm que se apoiar. As pessoas do bem nós somos muito mais do que as pessoas do mal. Do mal. Concordo Entendeu? com você. Só que a gente precisa se apoiar de alguma maneira, precisa se unir, precisa passar informação, precisa gerar esses dados que são importantes, né? Porque o golpe sempre vai existir, André. Sempre existiu e sempre vai existir. E agora a gente sabe disso, os estudos mostram isso, de que o crime ele está cada vez mais voltado ao digital. Na verdade, a tecnologia expandiu, né? Porque antes a pessoa dava golpe em São José, agora com a internet ela de São José consegue dar golpe. Acho que a primeira vez na vida que eu percebi esse conceito de golpe era aquele, quase que é um truque de mágica, né? Que são 3 copinhos. Sim. E aí tem um amendoim ali, uma bolinha, e a pessoa aposta pra saber em que copinho tá. A primeira vez que eu vi isso, gente, ó, isso é um golpe. Porque o cara usa da habilidade manual dele pra enganar o outro, porque a bolinha nunca vai estar no copinho que ele acha, né? Foi a primeira vez, eu acho que eu era criança, eu falei, gente, que estranho. Olha que visão. Né? E esse golpe era analógico, você precisava estar ali. Hoje existe isso numa escala exponencial na internet. Porque sempre vai existir. Sempre existiu, né? De uma coisa boba ali, de um camelô na rua fazendo isso e pegando ali R$1, R$2 das pessoas, até coisas grandes, como a gente já falou. E André, esse golpe, só por curiosidade, né? Ele parece que é um golpe voo solo, mas não. Se você parar pra perceber, né, viaduto do Chá ali em São Paulo... tem aquele cara que ganha pra atiçar. Aí entra naquela parte do ser humano, né? Poxa, ele ganhou. Então, olha, ele apostou R$2 e ganhou 50 do cara. Eu vou levar. Também vou lá, eu sou mais esperto. E aí, você que é bom né, de números, muito melhor do que eu, tem aquela questão da probabilidade de números grandes e números pequenos. Então, a pessoa começa, não, apostei 2, 3 vezes, na quinta eu ganho, né? Que é aquela questão que o cassino usa também, né? Caça-níqueis, que é legalizado em alguns países. Mas é essa questão de mexer com o sentimento da pessoa de que uma hora ela vai ganhar, né? O golpista faz isso, né? Ele pega nas fragilidades, né? Ele toca nas fragilidades das pessoas, ele toca ali naqueles pontos que ele sabe que a pessoa vai ceder. A gente tava falando de Netflix, tem um outro caso lá que é o golpe do Tinder, né? Que era aquele que se passava por um Don Juan moderno e caía nas fragilidades, às vezes, de uma viúva ou de uma moça que queria ir emprestando dinheiro, ele se passava por um milionário e no final era profissional, ele ia mudando de país em país, dando golpe e ia roubando as pessoas, abusando da boa-fé, abusando da ingenuidade, abusando de uma fragilidade emocional das pessoas e ele falava exatamente o que a pessoa gostaria de ouvir. Exato. E aí, por mais que às vezes doa na gente, quando a gente olha e fala, como eu fui tolo, né? Tola, e cair, né, nesse conto de fadas ou nessa historinha.
É importante, aí a gente vai precisar chamar os psicólogos, os psicanalistas. Para entender aí, os gatilhos mentais que levam a isso, né? Mas é importante que a pessoa aceite aquilo, eu errei, né? Assuma a sua responsabilidade, mas ela precisa externar. Perfeito. Né? E ela não pode se culpar por isso. A gente tem falado muito sobre isso, né? A vítima se torna culpada, ela se sente culpada, né? Em vários aspectos, aí, se a gente for devanear sobre É uma isso. inversão muito forte de papéis, né? E a gente precisa ter o apoio da sociedade também, né? E aí acho que entra no papel do advogado moderno que você estava falando. Exato, né? O advogado que vai acalmar aquela pessoa, que vai tranquilizá-la, e não aquele advogado que vai querer transformar o problema maior para ele poder cobrar mais caro, né? Ou vender dificuldade, apresentar dificuldades e vender facilidade, algo assim. E porque já é um momento que a pessoa fragilizada fica ainda mais, né? Porque ela percebe que ela foi traída naquilo que é mais íntimo dela, no que é mais pessoal dela, ela fala assim, nossa, como que eu pude cair nisso? E eu acho que a gente está caminhando para o nosso fim aqui desse papo, que já geramos aqui uma nova proposta, que é discutir um pouquinho do aspecto jurídicos para os empreendedores, dicas, mas como que nós, ensino e escritório de advocacia, fora isso que a gente está fazendo aqui, que é trazer isso para a discussão, que as pessoas tenham reflexão sobre isso, como que nós podemos colaborar com a sociedade para reduzir o número de pessoas que caem em golpes. Eu acho que para a gente fechar, queria que vocês deixassem um recado aqui de conselhos ou orientações que a gente pode ter como sociedade no mundo digital, no mundo analógico, para evitar que as pessoas sejam vítimas de golpes. Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira grande missão que todos nós temos é cuidar dos mais vulneráveis. Quando a gente fala de mais vulneráveis, estamos falando das crianças, dos idosos, das pessoas com menos conhecimento, daquela que eventualmente é uma pessoa que tenha viciada num jogo, por exemplo, ela está numa situação de vulnerabilidade ali para determinadas situações. E pensar nisso, né? Às vezes, um trabalhador mais simples que eu tenho na minha casa, que tem uma cultura, né, menor que a minha, como é que eu posso passar para essa pessoa, né, conselhos, do que não fazer? Não clique nos links quando a gente fala de e-mail, de celular. Você não conhece, não clica, tenta apurar de novo, não sai depositando dinheiro porque alguém te ligou. Eu já recebi ligação, André, de pessoa falando que era minha filha. Entendeu? Pai, deposita dinheiro para mim, pelo amor de Deus. Né? Então, todos nós... tá, você foi o espertão, então fez. Tá, eu tenho conhecimento. Mas talvez, se tivesse me pego num momento de crise emocional, eu tivesse feito. Sabe? Não dá para julgar ali. Às vezes, num vacilo da gente, a gente clica no que não era para clicar. Né? Mas... sem fugir do tema, voltando para o tema, acho que o que a gente pode fazer é isso. Mais uma vez, eu agradeço e te parabenizo por isso que você faz aqui, que é a oportunidade da gente trazer esse conhecimento, propagar um pouco dessas ideias, da gente poder levar, principalmente para as crianças, para os alunos que aqui estão, né, essas preocupações, né, porque eles se sentem muito tranquilos no mundo digital, né? Eles se sentem muito protegidos. Isso, eu estou do lado de cada tela, né? Né? E a gente vê muito golpe, né? Nós temos casos no escritório, nossa, de pessoas inteligentíssimas, sabe, de jovens super inteligentes, super capazes, né? Que caíram em golpe. Não foi nem golpe virtual, não. Foi golpe prático mesmo, de transformar em sócio, de fazer investir dinheiro, de perder bastante dinheiro em cima disso. Então é isso. Acho que é mais... Enfim, a dica que eu gostaria de deixar é essa. Vamos propagar, vamos sempre debater mais, conversar mais, falar sobre os assuntos, tocar nas feridas. Né? Tem tanta ferida que precisa ser tocada. A gente precisa fazer isso. Muito bonito que você falou, Denilson. Acho que, além dessa parte mais prática que o Dr. Denilson falou, né, acho que é importante também
quando a gente tem oportunidades de analisar essas questões de golpes e tudo mais, é a gente se entender também como sociedade, né? De qual é o objetivo das coisas que a gente faz, das coisas que existem, né? Eu vejo, por exemplo, na questão de uma empresa, qual é o objetivo de uma empresa? Né? Qual é a finalidade de você constituir uma empresa? E é muito interessante isso, porque você vê que às vezes a gente tem conceitos que vão se propagando com o tempo sobre o que é ser um empresário, o que é ter uma empresa, o que é buscar o lucro, que na verdade não coabita com um modelo de sociedade mais igualitário, mais de dar mais oportunidade para as pessoas. Então, acho que a gente tem que também aproveitar esses momentos para a gente se pensar nessa questão, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque a gente tem muitos bons empresários, né? Mas a gente vê também pessoas que aproveitam. O Dr. Denilson que fala isso, né? Às vezes o jornal fala assim, o empresário fulano de tal foi pego fazendo tal coisa. Mas esse cara não é empresário. Fica com uma raiva. Ele tá usando a figura de uma empresa, da empresário, para fazer atos ilícitos, para cometer desvios, né? Eu acho que como todas as áreas de atuação, você tem os bons e os maus. Você tem aqueles éticos e os não muito éticos. É que ser empresário qualquer um pode ser, né? Esse é um problema. O X é que eu tento trazer muito nessa linha, Dr. Dutini, que é eu falo para os meus alunos de startup, empreendedorismo, assim, vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que decidir entre pessoas e dinheiro. Você vai ter que decidir entre relações pessoais, entre conflitos éticos e ganhar mais dinheiro e faturar mais. E eu torço muito para que tudo que a gente tenha debatido aqui te leve a tomar a decisão da ética, a decisão das pessoas, a decisão do trabalho duro, nunca do atalho, nunca da vantagem, porque a conta chega. A conta do atalho, a conta do caminho mais fácil, a conta do passar por cima das pessoas, isso chega e às vezes chega muito mais rápido do que as pessoas imaginam. Então, se talvez não for pela absoluta ética, que seja pelo fato de saber que um dia isso volta. Então, se for até por uma atitude egoísta, saiba que um dia isso volta para você. Então, tome as decisões certas por qualquer caminho que você pense. E eu queria encerrar aqui, porque eu fiquei muito emocionado, Denis, quando você trouxe a questão de como que a gente se protege, quando você puxou para nós a responsabilidade de cuidarmos dos mais vulneráveis. Isso traduz muito a admiração que eu tenho por você e pelo escritório que você lidera junto com seus sócios, que é essa consciência de que se a gente não cuidar da sociedade, se a gente não cuidar dos mais vulneráveis, se a gente não cuidar das crianças, dos jovens, a gente não sabe que tipo de sociedade a gente vai ter no futuro. E não adianta a gente prosperar e estar numa ilha de pobreza, numa ilha de falta de conhecimento, porque aí a gente não vai ser uma sociedade que vai durar para os nossos netos, né? Tem uma grande vertente que diz que a gente hoje tem menos filhos até por não confiar tanto no futuro, né? Então, que a gente traga sempre esse aspecto, e eu gostaria muito de encerrar esse nosso Plank Talks que fala sobre golpe, trazendo esse olhar muito positivo, que cabe a nós, que temos o conhecimento e que talvez não estejamos vulneráveis, cuidar dos mais vulneráveis. André. E aí a gente cresce junto. Fala, Danilo. Você falando me veio uma frase, se eu errar, a molecada vai brigar comigo, mas eu vou... Não, vale. Tem uma frase que eu acho que é do filme do Homem-Aranha, que diz que você falou muito de empoderamento, sim. de poder, né? De acho que eu sei a frase que do você vai conhecimento, falar. Né? Então, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Exatamente. Quanto mais a gente empoderado for com o conhecimento que a gente aqui falou, maior é a nossa responsabilidade de propagá-lo e de ajudar aqueles que mais precisam. Gente, que fica essa mensagem pra gente. Eu acho que dentro aqui do colégio somos privilegiados porque a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a conhecimento, pertencemos a uma fatia da sociedade que é privilegiada no sentido de conhecimento, de acesso à informação que está na internet, acesso a boas pessoas, aos pais, aos tios, aos conselheiros, aos técnicos, aos mentores que existem, aos professores. Então, vamos sempre cuidar das pessoas e vamos sempre tomar cuidado
para não cairmos em algumas armadilhas, porque às vezes é por ingenuidade, às vezes é por uma pequena necessidade de vantagem, e às vezes se a gente debater isso e trouxer isso luz, a gente não vai correr o risco de errar. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Vocês têm uma agenda super apertada, aceitaram o nosso convite para estar aqui com a gente. Muito obrigado, acho que foi muito útil, doutor Denilson, doutor Wagner, muito obrigado mesmo por estarem aqui. E a você que nos assistiu por essa 1 hora e pouquinho de episódio, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente. E eu deixo aqui o comentário, o pedido. Deixa aqui no seu comentário as suas dúvidas, as suas dicas, o tema que você gostaria de ouvir e compartilhe esse link, compartilhe com seus grupos, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus amigos do YouTube, para que mais gente tenha conhecimento sobre isso. E se você for empresário, fica a dica, doutor Denilson, procure ajuda de parceiros de negócio. Isso é absolutamente importante e eu sou uma testemunha viva do quanto eles são parceiros querendo o nosso crescimento de forma sustentável. Gente, muito obrigado a vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.